Olá, amigo, seja bem-vindo ao Preparatório Alfa. Este vídeo tem como tema água e sais minerais. Gostaria de te pedir que subscrevesses, deixasses o teu like e compartilhasses para que dessa forma o YouTube perceba que o canal é relevante e possa recomendar para mais gente ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Alexandre Chipaco é o meu nome, sou licenciado em Medicina, profissional de enfermagem, aspirante em cirurgia geniturinária e membro da Liga de Urologia da Universidade de Jean Piaget de Angola e fundador do Preparatório Alfa. Cheque o meu LinkedIn, MD Alexandre Chipaco, para que saibas mais sobre mim e sobre os meus trabalhos. Não basta ver as aulas, é necessário os materiais. Nós temos os materiais dos quais nos baseamos para fazer estes vídeos, materiais claros, resumidos, com exercícios resolvidos para dar mais confiança na hora de resolver as tuas provas, principalmente para aqueles que estão a se preparar para o exame de admissão, onde os conteúdos mais avaliados são sempre Química, Biologia, Língua Portuguesa, Física e matemática. Nós temos todos esses materiais disponíveis a preços razoáveis. Se quiseres, é só entrar em contato, como deixando aqui nos comentários, não é? E nós vamos dar o passo a passo para a aquisição. Classificação das substâncias químicas. Substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Nesta playlist sobre a classificação, ou seja, a composição química dos seres vivos, nós vamos dividi-las em água e sais minerais, primeiro tema, que é o tema de hoje, carboidratos e lípidos, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Por ser uma aula muito extensa, dividimos assim para uma melhor explicação também, não é? E para que tenhas mais tempo para fazer intervalos, não é? Já vão ser aulas mais curtas, não é? Então vai estudando e aprofundando melhor o teu conhecimento. Composição química da célula, nós vemos que a maior parte da célula é constituída mesmo por água, depois vem as proteínas, lípidos, carboidratos, não é? E ácidos nucleicos tendo a mesma percentagem, com outras substâncias que vão ser encontradas. Monômeros e polímeros. A melhor forma de entender o que são monômeros e polímeros é pensar num cordão. Um cordão que é composto por várias bolinhas e no centro dessas bolinhas tem um fio que une essas bolinhas para formar o cordão. Cada bolinha é um monômero e o conjunto de bolinhas vai formar o polímero. Se falarmos sobre, fazemos uma relação com biologia. Quando falamos sobre uma proteína, vemos que a proteína é formada pelo quê? É formada por aminoácidos. Então, cada aminoácido é um monômero e o conjunto de aminoácidos vai formar o polímero, que vai ser a proteína. Os monômeros são pequenas moléculas, por exemplo, os monossacarídeos, nucleotídeos, aminoácidos, ácidos graxos e álcools, que já não sofrem hidrólise e capazes de se ligarem com outros monômeros, originando polímeros ou moléculas maiores de elevado peso molecular, polissacarídeos, ácidos nucleicos, proteínas e lípidos. A água.
Só há vida onde há água. As propriedades da água que a tornam fundamental para os seres vivos relacionam-se com a sua forma e estrutura molecular, que é constituída por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio por ligações covalentes, conforme vemos aqui na nossa figura, não é? Embora a molécula como um todo seja eletricamente neutra, a distribuição do par eletrônico em cada ligação covalente é assimétrica, deslocada para perto do átomo de oxigênio. A estrutura da molécula e suas propriedades. Quando os átomos de hidrogênio da molécula de água se colocam próximos do átomo de oxigênio de outra molécula de água com carga negativa, estabelece-se uma ligação entre elas denominada de ponte de hidrogênio. Essa ligação garante a coesão entre as moléculas, o que mantém a água fluida e estável nas condições habituais de temperatura e pressão. Propriedades da água, né? Falando das propriedades da água, as propriedades são tensão superficial, que é a coesão entre as moléculas da superfície, formando uma rede, por exemplo, insetos sobre a superfície da água. Bom, nesta imagem nós conseguimos mesmo observar que existem insetos e isso aqui é água, não é? Por conta da tensão superficial, tensão essa que é determinada da coesão entre as moléculas, não é? Entre as moléculas da superfície, vão dar esse aspecto assim, meio como se fosse uma manta, não é? Eles não conseguem perfurar por conta da tensão. Bom, existe a capilaridade, capacidade de penetrar os espaços reduzidos, o que permite à água percorrer os microporos no solo, tornando-se acessível às raízes. Ainda sobre as propriedades da água, temos a capacidade solvente. A polaridade da molécula da água explica a eficácia em separar partículas entre si, pois o caráter polar da água tende a diminuir as forças de atração dos íons encontrados em sais e em outros compostos iônicos, favorecendo a dissociação dos mesmos. Os dipolos da água envolvem os cátions e os ânions, impedindo a união entre essas partículas carregadas eletricamente. Isso dá, por exemplo, o fenômeno de solvatação ou solvatação iônica. Não é? Algumas das propriedades das funções da água nos seres vivos. Bom, solvente da maioria dos solutos, não é? Chamada de solvente universal. As substâncias que se dissolvem facilmente na água são conhecidas como hidrofílicas ou hidrófilas, né, se quisermos, enquanto que aqueles que são insolúveis são chamadas de hidrófobas. As reações catalisadas por enzimas só ocorrem na água. A água é um componente fundamental para a realização de diversas reações químicas, sendo que duas das mais conhecidas são a hidrólise e a desidratação. Não é? A água é utilizada para quebrar uma ligação química, enquanto na desidratação a água é liberada durante a formação de uma nova ligação. Essas reações são importantes para diversos processos biológicos, como a digestão de alimentos e a síntese de proteínas. Algumas das funções da água nos seres vivos. As substâncias distribuem-se pelo interior da célula graças ao fluxo contínuo de água no seu interior, que é o chamado de ciclose. Os sistemas de transporte dos animais, sistema circulatório dos vegetais, usam a água como meio de distribuição de substâncias e age como lubrificante nas articulações, nos olhos e a mistura, ou seja, e na mistura dos alimentos, como a saliva, e facilita a deglutição. Variação do teor da água.
A água é a substância mais abundante em todos os seres vivos. No homem, representa cerca de 65% da sua massa corporal. A proporção varia de uma espécie para outra, de acordo com a idade, com o sexo e tecido para outro. No homem, perdas maiores do que 15% da massa de água podem ser consequentes, podem trazer consequências graves pela diminuição do volume de líquido circulante. Aqui temos uma imagem, não é? No ser humano, representa cerca de 65% da sua massa corporal. Aqui temos uma medusa, toda ela é composta, não é? Por uma pequena, ou seja, uma pequena percentagem, não é, que não é constituída, mas o restante tudo é água. Quanto de água há algumas partes do corpo, né? Conseguimos ver aqui, o cérebro 75%, o coração 75%, o pulmão 86%, fígado 86%, rins 86%, juntas. Isso aqui das juntas são as articulações, não é? Rins, para quem não sabe, a urologia também estuda um pouco sobre os rins. Um pouco não, né? Exaustivamente sobre os rins. Bom, sangue, pele e os músculos. Sais minerais. Os sais minerais são componentes químicos inorgânicos que atuam como reguladores do metabolismo celular. São por isso indispensáveis para o adequado funcionamento do nosso corpo, atuando como eletrólitos em líquidos corporais, como parte de enzimas e hormônios, além de serem componentes estruturais de órgãos como ossos e dentes. Os sais podem ser encontrados nos seres vivos de três maneiras diferentes: insolúveis e ainda os combinados. Insolúveis, neste caso, estão na forma molecular e imobilizados, fazendo parte de estruturas esqueléticas, como os fosfatos de cálcio, que fazem parte dos ossos dos vertebrados, conferindo-lhes dureza e resistência, carbonatos de cálcio nos corais de Recife e sais de silício em certas algas. Solúveis, encontram-se na forma iônica e dissolvidos em água, sendo importantes em vários fenômenos e reações químicas. Combinados com moléculas orgânicas, tais como o ferro, na molécula de hemoglobina, o magnésio na clorofila e o iodo na hormona de tiroxina. Quanto à sua classificação, os minerais em geral são classificados em macro e microminerais. Os macros são aqueles que o nosso corpo precisa em quantidades maiores, acima de 100 mg por dia, enquanto que os microminerais, como o próprio nome indica, são necessários em quantidades menores, abaixo de 100 mg por dia. Entre os macrominerais podem-se destacar o cálcio, o fósforo, o sódio, o potássio, magnésio e o cloro, que são fundamentais para a manutenção de diversas funções do organismo, como desenvolvimento ósseo, contração muscular, equilíbrio iônico, entre outros. E destes que foram citados, não é? Fisiologicamente existe um que praticamente está em todas as funções, que é o cálcio. O cálcio é essencial. Não é? Já entre os microminerais, temos o ferro, zinco, cobre, manganês, iodo, selênio, entre outros, que apesar de necessários em menores quantidades, também são essenciais para a manutenção de diversas funções do organismo, como síntese de hormônios, proteínas e enzimas, a proteção contra o estresse oxidativo, entre outros. Principais sais minerais. Dos principais, trouxe aqui uma lista, ainda vão encontrar outros, mas temos aqui o cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, ferro, selênio e as suas funções: cálcio, formação dos ossos, dente, contração muscular, coagulação sanguínea, transmissão de impulsos nervosos; fósforo, formação de ossos, de dentes, produção de energia; potássio, regulação do equilíbrio hídrico, contração muscular, transmissão de impulsos nervosos e regulação do batimento cardíaco; sódio, regulação do equilíbrio hídrico, transmissão de impulsos nervosos, contração muscular; cloro, regulação do equilíbrio hídrico e regulação do pH sanguíneo; o enxofre, atuação em processos de síntese celular, componente de aminoácidos e proteínas;
Ferro, formação de hemoglobina, proteína do sangue, responsável pelo transporte de oxigênio. E o selênio, que participa na manutenção da estrutura e funções das membranas celulares, em conjunto com a vitamina E, tem propriedades antioxidantes. Então, amigo, esta foi a nossa aula. Espero que tenhas gostado. Gostaria de pedir que subscrevesses e deixasses o teu like. E não te esqueças que onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Subscreva para mais vídeos e até o próximo vídeo.